Continuação dos vídeos dele aqui, Lucas Manzoli versus idolatria, ó. O cara tá reagindo no vídeo, em cima do vídeo Lucas Manzoli. A referência desses caras é Lucas Manzoli, cara. Você já viu o nível dessas apologetas, cara? Sabemos que o Lucas Manzoli ele é um mentiroso realmente, sem papo na língua, cara. É só, vamos continuar, né? Introduzir o público, né? Então a gente tem... E cadê a Bíblia, católicos? Exclusiva a Deus, adorar apenas a Deus. Eu não sei aonde achou esses católicos. Cadê a escritura, cara? Que diz respeito a honrar a memória dele, prestar um serviço. A tradução de dulia, do grego, pode ter diversos empregos. Mas via de regra, Emprego? o que mais se utiliza é o de honrar a memória. E aí a gente tem a hiperdulia, que é a dulia específica direcionada a Maria, Mãe de Cristo, Mãe de Deus. E a essa está acima de todos os outros santos. Então, de forma bem simples e direta, esse vai ser o centro do nosso debate, né? Então, nós podemos venerar os santos? Sim. Adorar os santos? Jamais. Sempre num debate sobre idolatria do protestante contra um católico, vai chegar o momento em que o católico vai usar a distinção de latria e dulia para justificar o culto aos santos, veneração aos santos e tudo mais. Para você que não está familiarizado com esses termos, latria e dulia são categorias teológicas que a Igreja Católica usa como distinção para a prática exclusiva a Deus e as honras dadas aos santos e tudo mais. Aí você vai ter hiperdulia também, que é para Maria, mas vamos ficar só nessas duas palavras. Latria seria uma honra, uma veneração, um serviço dado somente a Deus, e dulia, um tipo de serviço, honra, veneração dada aos santos. Só que qual que é o problema? Olha só, a igreja, ela já te ensina o que é uma latria e uma idolia e hiperdulia. Latria, Êxodo 20, versículo 3 e 4, proíbe a adoração a outros deuses, somente a Deus. Hiperdulia, Hebreus 3, lembrar de falsos guias, encerrar a fé. Então, olha só, a distinção que a igreja já dá para você entender o que se pode venerar e que se pode ser adorado e que não se pode ser adorado. Adoração, latria somente a Deus. Hiperdulia, veneração aos santos, tal, etc. Piriri, parará, eu quero de Bíblia. Para os protestantes, nós prestamos culto de latria à Virgem Maria. Porque nós, católicos, somos adorador de gestos, de imagem, como eles dizem. Porque a gente próximo começa a orar uma imagem que nós estamos adorando uma imagem. É isso que eles querem pregar. Mas não tem distinção, cara. Gesto não é adoração. Culto de honra não é adoração. Adoração somente a Deus. Mas vamos lá, né? De serviço, honra, veneração dada aos santos. Só que qual que é o problema dessa sistematização teológica com base nessas duas palavras? É que latria e dulia são duas palavras gregas que, biblicamente, na prática, são sinônimos. O problema desse argumento católico é que latria e dulia não têm diferença prática e teórica também. Tanto latria como dulia significam trabalhar, serviço, servidão, escravidão. E no uso bíblico não há essa distinção de dulia são para os santos e latria somente a Deus. Versículo, você tem, por exemplo, em Malaquias 3,14, o profeta dizendo: vós dizeis, é inútil servir a Deus. A palavra servir ali no original é abad, no hebraico, que quer dizer servir, trabalhar, ser escravo e tudo mais. Na Septuaginta é traduzido por dulia, ou seja, esse ato de serviço, não no sentido natural de você trabalhar para alguém e ser um assalariado e tudo mais, mas no sentido espiritual é atribuído... Ele vai ficando dando volta, porque ele não tem como provar isso. Vai tentar, esses termos que ele está usando aí, para nós, não significa nada, porque a gente já sabemos o que significa. A igreja já ensinou isso aí.
Se prostrar diante da imagem é adoração, então Josué era idólatra. Se prostrar é adoração, então o próprio Moisés era idólatra, porque ele prostrou diante do seu sogro gesto. Êxodo 18, 7. Se prostrar é idolatria, Jacó prostrou também diante do seu irmão. Jó 33, se eu não me engano. Profeta Natan também prostrou diante do rei Davi. E por aí vai, cara. Por que Cornélio ele foi repreendido? E o evangelista João, Apocalipse 19, 10. Porque prostrou para adorar. Quando você se prostra diante de uma imagem e começa a adorar essa imagem, aí entra o termo idolatria. Porque só quem deve ser adorado é Deus. Ou a imagem via sacra, que a Arca da Aliança ali tinha 2 querubins, culto de honra às imagens e culto de oração à palavra, o verbo, a Deus. Para Santa Isabel dá um culto de honra à Virgem Maria. De onde vem essa honra de vir, meu Senhor? Honraria a Virgem Maria e adoração ao meu Senhor. Os caras querem entrar nesse termo porque esse termo atrapalha um pouquinho. A gente já vamos direto que é uma adoração, o que é uma veneração. Hebreus 3, lembrar de vossos guias que encerraram a carreira. Como vamos lembrar de vossos guias que encerraram a carreira? Imagem de João Batista via sacra, imagem sacra. Porque nós, católicos, não oramos para o santo, nós oramos junto com o santo. E etc. Mas no sentido espiritual é atribuído para Deus. Alguém prestar dulia a Deus. E você tem também Jesus fazendo uso dessa palavra no seu sentido espiritual. E é naquela passagem que você conhece que Jesus diz que é impossível servir a 2 senhores. Ele está fazendo um contraste ali dos ídolos. Nossa, cara. Protestante, ele é difícil, cara. Difícil. Eles usam um texto que não tem nada a ver, cara. 2 senhores. Deus da riqueza, e o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. É impossível você servir a 2 senhores, porque você vai amar um e aborrecer o outro. E a palavra servir ali aparece como dulia também, o que biblicamente, filologicamente, etimologicamente, exegeticamente, levaria a uma conclusão totalmente contrária à teoria católica, porque o próprio Jesus diz que é impossível. Vocês não são só escrituristas? Cadê os versículos bíblicos? Provando que nós somos idólatras, provando que Deus proíbe imagem. Você prestar dulia a 2 senhores. E na prática os católicos prestam dulia para muitos santos. Pensa num povo que gosta de uma dulia. Então, segundo o que o próprio Jesus diz, usando a palavra, já seria uma coisa não compatível. Você viu? Tanto latria como dulia se propõe a falar de serviço, de trabalho. Latria, na maioria dos casos, no Novo Testamento, de fato, é usado para falar desse serviço espiritual, de culto, ministração, culto e tudo mais. Os católicos poderiam usar isso como argumento para justificar essa distinção teórica, teológica, respostas apologéticas. Não existe uma instrução prática no meio protestante para isso, porque na prática, todo protestante segue o mesmo conceito principal e simples de que a Escritura é a única regra de fé e prática infalível. A tradição é inevitável que esteja no meio protestante também. Quando eu digo tradição, não são os dogmas católicos. Olha só. O tema é sobre idolatria. O cara já está falando da tradição, já está degrinindo a igreja, já saiu fora do tema, já... Simples, pô. Uma pergunta que eu faço para você. Mas a tradição e o magistério é infalível? Nós, protestantes, nós temos como a regra de fé a só Escritura. Então, cara, você está negando, você está cuspindo no prato que você comeu. Como vou ter interpretação correta da Escritura? O Edir Macedo tem uma interpretação. O Ciro Malafaia tem uma interpretação. O Agenor Duque tem uma interpretação. R.S. Soares tem uma interpretação. Valdemir Santiago tem uma interpretação. Os mornos, os adventistas têm uma sua própria interpretação. Então, você vê a loucura da reforma protestante. Por exemplo, eu sou um protestante. Eu vou interpretar de acordo com o que eu quiser. Vou fundar a igreja, vou virar pastor ou apóstolo. Então, você não provou nada. Ó. Lucas 1, o próprio Espírito Santo está dando um culto de honra à Virgem Maria. Então, o Espírito Santo é idólatra. Jesus está dando um culto de honra a João Batista, falando de João Batista. Se eu não me engano, Mateus 11.
Olha só, Lucas 1, 42. Ele clamou em alta voz: bendita é tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu voz. De onde me vem esta honra? De vir a mãe do meu Senhor. Ó. Lucas 1,41. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança mexeu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ó. Espírito Santo. Ó. Usando a boca de Santa Isabel, vai dizer que de onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Olha só. Então o Espírito Santo ele é um idólatra. Vocês não percebem, mas vocês não honram o seu fundador Lutero. Você vê tantos testemunhos aí falando de Lutero, né? Ele é reformador, Lutero ele é revolucionista, Lutero trouxe a origem da reforma. Vocês veneram Lutero e vocês nem percebem. Olha só, quem está dando honraria aqui à Virgem Maria não é homens, é o Espírito Santo. E também o anjo, entrando o anjo, diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ó. Olha a saudação do anjo à Virgem Maria. Checaritomene. Olha só que interessante. Hebreus. Não vou nem esticar muito aqui, que eu já tenho que fazer minhas coisas. Hebreus 3,7. Ó. Lembrai de vossos guias que encerraram a carreira. Ó. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Consideraram como souberam encerrar a carreira e imitar a fé. Ó. Lembrai. Como a gente vamos lembrar? Lucas 1,40. Toda geração me proclamarão bem-aventurada. Viu como vocês não são só escrituristas? Se vocês fossem só escrituristas, como vocês enchem a boca para falar, vocês davam culto de honra àquela que será proclamada toda a geração. Vocês iam lembrar dos guias que encerraram a carreira. Vocês iam imitar a fé deles, não fundando a igreja. Lutero ele imitou as fé dos guias que encerraram a carreira. Esses fundadores de igreja imitaram a fé. Esses fundadores de igreja, só escrituristas, estão dando culto de honra à Virgem Maria. É uma pergunta que eu te faço, discípulo de Banzoli. Você pegar versículo bíblico e distorcer e cuspir na escritura é fácil. Salve Maria, sou missionário, Silvio Alberto.